Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema da nossa aula é a anonimização e pseudonimização na Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema bastante técnico, né, que está dentro do nosso texto de lei, e ele representa os artigos 12 e 13 da nossa Lei de Proteção de Dados. Então, vamos lá, here we go. Bom, primeiro conceito muito importante, o dado anonimizado não será considerado um dado pessoal, exceto quando for possível a reversão do processo de anonimização através de meios razoáveis. O que são esses meios razoáveis, né? Ele leva em conta quanto custaria de acordo com o estado atual da nossa tecnologia, utilizando os meios disponíveis para poder fazer essa reversão. Então, vamos tentar aterrissar isso aqui em terra firme, né? Porque é um conceitinho técnico mesmo. Veja, existem muitas metodologias que são utilizadas hoje para que aquele dado, que é um dado pessoal, ele seja transformado em uma outra coisa que não chega a ser um dado, né? Ou seja, não chega a identificar uma pessoa. Vocês vão ver aqui um pouquinho mais adiante que a gente pode pegar um dado e transformar ele num hash, numa sequência de números, num embaralhamento de letras e números misturada. Muito bem. O nosso conceito de dado pessoal é que o dado pessoal é o dado da pessoa natural identificada ou identificável. Quando a gente submete esse dado a um determinado processo que no final o que tem ali não chega a identificar uma pessoa, você concorda que aquele dado deixa de ser pessoal? Muito bem, é disso que trata o dado anonimizado. Quando o processo é de boa qualidade e não pode ser revertido, aquele dado que na sua origem era um dado pessoal, ele deixa de ser. Por isso, sobre aquele determinado banco, aquele conjunto de dados que está anonimizado, a gente diz que não se aplica mais a Lei de Proteção de Dados, porque o dado ali deixou de ser um dado pessoal, tá? Tomara que vocês estejam conseguindo acompanhar aqui, tá? Ainda ele vai ser considerado um dado pessoal, mesmo que ele esteja ali utilizado em formas fracionadas para a formação de um perfil comportamental, se quando você juntar uma coisa com a outra, você consiga identificar uma pessoa. Ou seja, é preciso que no processo não haja uma forma de você reverter e não haja uma forma de você juntar informações que estão em partes separadas e reconstituir um todo. Se você for capaz de voltar ao status quo e identificar uma pessoa, muito bem, nós não estamos mais falando aí de anonimização, tá? Isso daqui, por ser um tema extremamente técnico, ficou escrito na própria lei, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai regulamentar de uma maneira melhor essa matéria e vai ouvir para isso o Conselho Nacional de Proteção de Dados, tá? Eu amo esse slide, gente. Vocês sabem que eu trabalho numa empresa de segurança da informação e eu trabalho com os melhores, né, aqui no Brasil. Na minha empresa, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa muito, muito importante, uma boutique de segurança aqui no Brasil. E esse slidezinho aqui, quem fez para mim foi o Marcelo Cardoso, que é um SE lá na empresa, um querido, a gente chama de Marcelindo, inclusive. E por que eu trouxe esse slide para vocês? Ele é um slide, na verdade, de trabalho, para a gente poder explicar para os clientes, né, em reuniões de trabalho num nível mais executivo, né? Isso aqui nem é uma coisa tão deep dive no técnico, mas porque eu acho que isso daqui dá uma boa visibilidade. Por quê, né? Porque nesse assunto, são várias as técnicas que podem ser utilizadas para fazer a anonimização. Não há uma só solução, não há uma coisa só. E até mesmo por isso a importância da autoridade nacional vir e dizer o que é bom, o que se aplica, o que é uma boa prática, tá? Então, o Marcelindo, ele fez para mim aqui esse exemplo que ele mostra aqui para gente. O que seria o resultado de uma criptografia aplicada sobre os dados? O nome do Adriano, ele vira ali uma hashzinha, um monte de coisinhas, letrinhas, símbolos e coisas misturadas que não te diz absolutamente nada. No caso da tokenização, que é uma outra técnica, o nome do Adriano é trocado por um outro nome que está lá na lista. Então, assim, o Adriano passa a se chamar Pedro, por sua vez o sobrenome acaba vindo de uma outra pessoa. Então, você também perde a identidade
na medida em que os dados que você vê ali, quando você abre o arquivo depois de tokenizado, eles não se referem àquela pessoa, né? A pessoa que estava naquela linha da lista original. E no caso do mascaramento, a gente só consegue ver uma parcial do dado. Ele ofusca um pedaço dele, então o Adriano vira XXXX ano, tá? Tudo isso para mostrar para vocês que existem diversas técnicas diferentes para poder aplicar essas questões de anonimização, tá? Além dessas que eu mencionei para vocês, a quantidade de métodos disponíveis ela é muito grande e é óbvio, né, gente? Aqui não é o fórum para a gente entrar deep dive em cada metodologia disponível de anonimização que existe, mas se você quiser dar uma pesquisada na internet por certos nomes e entender um pouco o que é cada um, todas essas aí são opções que existem, tá? Anulação, exclusão e redação, substituição, scrambling ou shuffling, que é o embaralhamento, agregação, supressão, microagregação, enfim. Todos esses aqui são métodos que são considerados métodos de anonimização. E justamente por existir uma série de métodos, né, que a gente aguarda, né, a Autoridade Nacional definir aí o que serão as normas técnicas, quais serão as melhores práticas para a gente poder adotar determinados métodos, né, de anonimização e considerar dentro da nossa operação, da nossa empresa, que está tudo ok. Bom, agora nós vamos passar para o artigo 13, que ele vai falar sobre a anonimização e ele vai usar um novo termo, que ele na nossa lei ele é bem restrito em algumas situações específicas, que é a pseudonimização, tá? Então aqui ele vai trazer um caso específico em que se pode utilizar a pseudonimização. Então é um caso de estudo de saúde pública, né? Lembra, a gente já sabe que os estudos sempre têm que ser feitos por órgãos de pesquisa que são assim considerados, que estão assim denominados e não possuem fins lucrativos, tem isso no seu contrato social, todas aquelas condições para que ele seja assim considerado. Bom, no caso dessa realização de estudos, o acesso a essa base de dados utilizada para os estudos de saúde pública, ele tem que ser feito exclusivamente de maneira estrita no órgão e para essa finalidade especial do estudo em questão. Esses dados utilizados para o estudo têm que ser mantidos em um ambiente controlado e seguro conforme melhores práticas de segurança e sempre que possível incluir as técnicas de anonimização ou pseudonimização, bem como os padrões éticos aplicáveis. A gente já teve essa conversa também em aulas anteriores no sentido de, olha, é útil, né, o estudo que diz respeito à saúde, mas é muito, muito interessante que ele categorize, né, por grupos e nunca chegue a mencionar o dado específico de um cidadão ou de outro. Afinal, é um dado, né, sensível que diz respeito normalmente à saúde das pessoas. Então, quando a gente vai falar na divulgação, pode até ser, né, que dentro lá do órgão o dado esteja aberto, né, para alguma consulta interna deles, mas na hora de divulgar os estudos, em hipótese alguma, os dados das pessoas individualmente poderá ser revelado, tá? O órgão vai ser responsável pela segurança, é vedado, é proibido transferir esses dados a terceiros com essa finalidade do estudo, e o acesso aos dados será objeto de regulamentação, tanto pela autoridade nacional como pelas autoridades sanitárias competentes aí, cada um dentro da sua competência legal, tá? E aí vem, no mesmo artigo, no seu parágrafo 1º, uma conceituação do que seria a pseudonimização. É um tratamento em que o dado perde a associação direta ou indireta com o indivíduo, senão pelo uso de uma informação adicional, que é mantida separadamente em um ambiente controlado e seguro. Então, aqui, a gente tem um caso em que a gente tem que ter a chave que reverte o processo. Porque, ao contrário do que a gente vê na parte de anonimização, o interesse aqui é que o dado em si ele continue preservado e que, se for necessário, ele possa ser revertido ao seu estado anterior, ao seu estado de dado pessoal. Isso é a principal diferença, tá, que a gente vê entre os conceitos de anonimização e pseudonimização. Diferente da GDPR, que deixou esse conceito de pseudonimização para ser usado em um rol maior de opções,
Aqui na nossa Lei de Proteção de Dados, ele ficou com uma aplicação bastante restrita, tá? E eu já expliquei para vocês, né, que eu até coloquei aqui, a diferença entre um e outro é que, no caso da pseudonimização, o objetivo é permitir a reidentificação do dado, se isso for necessário. E aqui eu coloquei um exemplo de um método de pseudonimização que é chamado hashing, que é um algoritmo que ele transforma o dado em uma string alfanumérica conhecida como hash. Então, também não vou entrar no detalhe técnico, que aqui não é nem o momento, e eu nem seria também a pessoa mais adequada, né, para explicar todos os detalhes técnicos para vocês. Mas você imagina que, por exemplo, usando essa metodologia, o meu nome se tornaria esse numerão aí que vocês estão vendo, todos esses caracteres, que é um hash, tá? Então, isso é o que você veria no final como resultado, porém, né, como a gente está falando de uma metodologia de pseudonimização, o dono do banco de dados, ele teria o código, a chave, o algoritmo, né, que faria com que ele voltasse a ser o meu nome, por exemplo, tá? E aí agora vamos entender para que serve tudo isso, né, afinal de contas. Bom, o principal motivo, e é o primeiro que eu coloquei aqui, é uma questão de segurança, né? Por quê? Porque hoje a gente trabalha com uma infinidade de dados e é muito importante que existam medidas protetivas para o caso de alguma situação, algum incidente de segurança, né? A gente aplicar essas técnicas, ela ajuda na mitigação de riscos, diminui a exposição no caso de um incidente. Então, vamos imaginar, meu Deus, né? Bate na madeira, não deseja a ninguém aqueles vazamentos enormes com milhões de dados. Se esse banco que vazar, ao sair da estrutura da organização, ele estiver criptografado, com uma criptografia de boa qualidade, como descrito lá no artigo 12, não possa ser facilmente revertida, veja, vazou um bancão de 30 milhões de dados lá, só que ele não é mais considerado um dado pessoal. Entende? A utilidade é muito grande, porque isso você pode até mesmo tomar decisões. Vocês vão ver que existem casos específicos em que você tem que comunicar a autoridade ou os próprios titulares de dados a respeito de um vazamento. Quando você tem um método desses de segurança, né, uma criptografia, uma metodologia ou outra, né, uma metodologia adequada de anonimização em cima do dado, você pode tomar decisões fundamentadas, às vezes de não precisar reportar um incidente de segurança. Ora, se aconteceu o incidente, mas o banco de dados está protegido por uma capa de anonimização, a probabilidade disso chegar a causar um prejuízo efetivo para o titular de dados é muito pequena, né? Também, a questão da anonimização, ela pode ser uma alternativa, porque vocês, né, no trabalho de vocês, vocês vão ver a quantidade de dados que tem as empresas, a complexidade que é você gerenciar esses dados, o ciclo de vida desses dados, né? O descarte desses dados. Existem situações que tecnicamente simplesmente não é possível você fazer o apagamento dos dados, como diz a lei. Bom, quando isso acontecer, né, e é claro, nós ainda vamos ter regulamentações da autoridade nacional, pode ser que isso não funcione tão assim, a gente ainda tem uma grande zona cinzenta em cima desse assunto, mas veja, como você transforma o banco em um dado que não é mais pessoal, o fato de você anonimizar pode ser uma alternativa ao apagamento quando ele não for possível, certo? Bom, gente, apesar de que isso aqui é um tema bem técnico, bem chatinho, eu acho que eu consegui resumir aqui de um jeito que ficou fácil. Se você trabalha com banco de dados, é um DBA, tem alguma dica, alguma informação adicional para trazer aqui para a gente, faz seus comentários aqui e ajuda os colegas nesse assunto que é tão técnico da Lei de Proteção de Dados. E hoje eu deixo vocês por aqui. Muito obrigada por estar comigo, muito obrigada pela paciência e por me acompanhar por aqui. Não esquece de deixar um like aqui para mim nesse vídeo e compartilha para que o pessoal venha para cá entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e acompanhar o canal. Muito obrigada, um beijo enorme e até a próxima aula.